Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Joinhas, professor de atualidades de vocês. Vamos então para a nossa quinta aula de atualidades, dando continuidade ao bloco que estamos falando de eleições. Hoje vamos falar das eleições na Bolívia, um outro país irmão nosso latino-americano. Beleza? Eu estou aqui trajado de festa junina porque eu queria muito estar numa festa junina com vocês, a famosa festa junina do cursinho. Mas infelizmente estamos em pandemia ainda, mas eu espero que ano que vem a gente possa fazer essa festa e que eu encontre vocês lá como já alunos da UEL, beleza? Então, vamos lá para a nossa aula, enquanto isso não acontece. Eu queria chamar a atenção para essa primeira imagem, porque nessa primeira imagem a gente consegue ver duas bandeiras, né? É uma imagem de manifestação, está bem borrada a imagem, peço perdão, mas é uma imagem na qual a gente consegue ver duas bandeiras. Essa primeira aqui é a bandeira do estado, né, do país Bolívia, né? Como vocês podem ver as cores, o símbolo nacional, não ver tão bem, né? Mas tudo bem, que inclusive o que dita a paleta de cores da nossa apresentação. E essa outra bandeira é o que eu quero falar a partir de agora. Essa outra bandeira chama Bandeira Uipala, beleza? E ela é uma bandeira de importância nacional bolivariana extremamente grande, ok? É uma bandeira que sempre está presente nas manifestações, como você pode ver aqui, né? As pessoas sempre carregam ela de diferentes tamanhos e sempre com essa formação geométrica com essas cores, tudo bem? Ela não tem relação alguma com o movimento LGBT, por mais que algumas cores possam parecer iguais, né? E a disposição delas, mas não tem relação alguma. Por favor, não faça essa confusão. A bandeira Uipala, ela representa os povos originários, os povos indígenas originários dos Andes, né? E a filosofia andina, né? Dos países dos Andes. Os países dos Andes são os países que estão próximos ali à Cordilheira dos Andes. Quem vai falar um pouco mais disso e mais detalhado é o pessoal de Geografia Geral, beleza? Mas, de qualquer maneira, vamos lá, continuando. Eu vou explicar um pouco mais sobre a filosofia andina. Além disso, os povos indígenas originários não compreende só a população que está na Bolívia, mas também compreende outros países, né? Como eu falei, países andinos, como a Bolívia, o Equador, o Peru e a Argentina. A bandeira Uipala, ela entrou como um símbolo nacional na segunda Constituição Bolivariana, que foi aceita, né, em 2009 durante um governo do ex-presidente Evo Morales. Eu vou falar um pouquinho mais sobre esse processo, sobre esse presidente aqui, o Evo Morales, mais à frente, mas guardem essa informação com vocês. Observem que ela entrou há pouco tempo, né, em 2009. Ela, então, entrou juntamente com o reconhecimento às 36 nacionalidades bolivarianas, né? Como vocês podem observar, 36 nacionalidades, não uma, não duas, mas 36, né? Por quê? Porque nós não estamos falando de um único povo indígena. Nós estamos falando aqui de várias etnias indígenas, de povos indígenas, tudo bem? Não é um único povo, pessoal. Isso é muito importante a gente entender, né? Nós estamos aqui falando da Bolívia sendo tratada, então, como um estado plurinacional, chamado então Estado Plurinacional da Bolívia, né, com várias nacionalidades. Cada uma tem a sua importância, cada uma é importante, ok? Por isso que a gente deve tanto respeito à bandeira, a essa bandeira, e reconhecer a sua história. Além disso, um outro ponto importante é que 60% da população indígena, 60% da população bolivariana, ela se autodeclara indígena, né? E dois terços desses 60% são de duas etnias mais grandes, assim, mais presentes, que é os quechuas e os aimarás. Eu espero estar falando os nomes certos. Mas, enfim, de qualquer maneira, vocês verem o tamanho dessa população na Bolívia, né, dos povos originários. E, inclusive, o Evo Morales, ele é um Aimará. A bandeira, então, gente, ela é formada por essas cores e cada cor tem o seu significado, que é um significado relacionado à cosmovisão dos povos indígenas, né? Ninguém sabe ao certo. Eu não vou ficar lendo isso, tá, gente? Então, podem ler com mais calma, mas ninguém sabe ao certo aonde começou essa bandeira. Como é uma bandeira que representa vários povos indígenas de uma maneira mais uníssona, né, mais conjunta, pode ter surgido em qualquer local e nem sabemos também o momento histórico no qual isso aconteceu, porque a bandeira já é utilizada nas manifestações bolivarianas, por exemplo, há muitos anos, né, há séculos, na verdade, mas ela só foi reconhecida como um símbolo nacional, um símbolo de luta, em 2009. Então veja ali que tem uma discrepância, né, do que ela importa e de como ela como é vista a sua importância, beleza?
Não somente as cores são importantes, mas o formato também é importante. Se pegarmos as bandeiras, nós temos essa formação, esse símbolo aqui, né, que é o chacana, não sei falar isso aqui, mas esse nome, mas é um símbolo que representa os andares e a divisão de mundos dentro também da cosmovisão. Tudo bem? Então aqui eu quis ressaltar muito bem essa bandeira porque ela demanda um respeito muito grande, né? Principalmente quando nós estamos falando de uma população muito grande que usa ela como um símbolo nacional de poder popular, né? É, Mas ela foi desrespeitada lá na frente na história da Bolívia, que na verdade é mais perto da gente, e eu vou explicar isso no decorrer da aula. Enfim, vamos falar agora do Evo Morales. O Evo Morales ele foi eleito na eleição que ocorreu em 2005 e ele começou no poder em 2006. Essas datas aqui não referem à idade dele, tá, gente? Referem à idade, ao tempo em que ele governou a Bolívia, de 2006 a 2009. Como vocês podem perceber, é um tempo muito grande, né? Porque ele foi reeleito várias vezes. E eu quero ressaltar esse tanto de tempo porque ele é importante historicamente. Gente, eu vou ter que tomar um gole d'água. Eu não consigo gravar sem tomar água por conta desse tempo horroroso, tá bom? Peço perdão. Enfim, continuamos aqui, depois de hidratar a garganta. O Evo Morales ele foi o primeiro presidente indígena a ser eleito na Bolívia. Então, desde que a Bolívia foi, entre aspas, bem entre aspas, descoberta, né, ou melhor, colonizada, é, a o Evo Morales foi o primeiro presidente indígena, sendo que mais de 60% da população é indígena. Então, assim, tem uma discrepância muito grande de representatividade. E é importante ressaltar também que essa representatividade não é uma representatividade vazia. Joinhas, o que é uma representatividade vazia? Representatividade vazia, gente, é um conceito que é quando eu tenho alguém me representando ali em um poder público, né? E essa pessoa, tipo, representando não no sentido do que eu quero que ela faça, mas no sentido de sermos parecidos, né? Não fisicamente, mas parecidos em questão de minoria, né? Então, tenho ali alguém me representando por ser também de uma minoria igual eu, ou da mesma minoria, mas nós temos ideias, né? Uma ideologia completamente diferente. E aí a gente chama então de representatividade vazia. É como se o Evo Morales, por exemplo, ele fosse um presidente, o primeiro presidente indígena, e fosse contra os indígenas, entenderam? Ele seria alguém, né, representando os indígenas de uma maneira vazia, porque ele não faria as coisas a favor dos indígenas, entenderam? Enfim, é muito importante ressaltar isso, porque representatividade vazia tá a torto e a direito no mundo, viu, gente? Não somente em questão de política, mas questão de filmes, questão de séries e músicas e por aí vai, porque isso aí não muda o mundo não. Enfim, continuando. É, e eu queria ressaltar também que ele foi eleito com um grandíssimo poder popular, né? Com fortíssimo poder popular. Por quê? Porque nós tivemos uma massa é, bolivariana muito forte, a população muito unida, muito consciente, né, com uma autoestima muito elevada, lutando junto. E duas coisas que fizeram eles terem esse estado que levou, né, a várias coisas, mas uma delas a eleição do Evo Morales foi que em 2000 teve a Guerra da Água e em 2003 teve a Guerra do Gás. A Guerra da Água foi porque uma empresa estadunidense privatizou a água no país, na Bolívia, e ela estava cobrando e multando as pessoas de até pegarem água da chuva, captação de água da chuva, né? Porque qualquer água do país era dela, né? Olha o absurdo, sendo que a água ela é um direito básico à vida, né? Sem água ninguém vive. E a Guerra do Gás foi algo por conta da extração de gás natural da Bolívia, que também a gente vai falar um pouco mais à frente, bem rapidinho, e que também gerou conflitos políticos e que a população também foi às ruas, também venceu. Então ali nós tivemos dois momentos que a população foi fortemente às ruas, venceu. Tiveram outros também, claro, mas esses são dois exemplos maiores que tiveram grande impacto e que unificaram a população, que concomitantemente em 2006 ajudou a eleger Evo Morales, que elegeu, na verdade, Evo Morales, beleza? O Evo Morales, ele é membro do MAS, né, que é o MAS, Movimento ao Socialismo, que é o Partido Socialista, né, que seria um Partido Socialista da Bolívia.
E nós temos aqui também, ou seja, de esquerda, tá? Só deixando bem claro. E ela foi, no governo do Evo Morales foi aprovada então uma nova constituição, que é aquela que eu falei em 2009, que tem como forte participação popular. Além da inserção das nacionalidades indígenas, nós também tivemos ali a inserção de vários outros pontos muito importantes da cultura indígena, como a relação com a natureza, que é muito forte, como a relação com a reforma agrária, que também é muito forte. Tudo bem? De qualquer maneira, nos primeiros anos do governo do Evo Morales, a Bolívia apresentou um crescimento social muito grande, né? Avanços sociais muito grandes. Então, diminuição da mortalidade infantil, diminuição da pobreza, reformas positivas na educação e na saúde, né? Coisas boas, de modo geral, para a população. Mas, infelizmente, o governo dele foi muito grande, então nem só de coisas boas, nem só de coisas boas ele foi feito, né? Construído. E uma delas foi a relação com a produção, a industrialização do país. O país, como um país latino-americano, ele não é tão industrializado, não era, né? E os projetos de extração de minerais e de gás natural foram o que levantaram um pouco essa questão da industrialização do país. Mas o gás mineral e os minerais, gás natural e os minerais, são commodities. E as commodities tiveram o seu valor em queda, né, na crise que teve, e por conta disso, é, o país quebrou. Basicamente é isso, assim, um resumo do resumo do resumo do resumo, de modo simplista ainda, é basicamente isso. Porque o país não tinha como se manter, ele dependia disso, né? E por conta disso também, a direita bolivariana, ela cresceu durante esse período, né, já que o país entrou numa crise, ela foi crescendo, 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 crescendo. Em 2016, então, chegou num auge assim. Por quê? O que aconteceu? Nós tivemos ali um referendo. O referendo é quando o presidente ele vai consultar a população. É como se fosse pedir a opinião da população, né? Mas a opinião vale de muita coisa, óbvio, né? E aí a população tem que votar. É como se fosse BBB, sabe? Quem você quer que saia? Fulano ou ciclano. Aí você vota. O referendo é você escolhe, sei lá, pizza ou lanche. Aí você vota, beleza? Mas no referendo aqui a decisão era muito mais importante, né? Não é escolher o que fosse jantar. A decisão aqui era se o Evo Morales poderia se candidatar na próxima eleição. Ou seja, se ele poderia se candidatar pela quarta vez seguida, né? Coisa que até então não poderia ser feita. Por isso que ele pediu a opinião da população. E a população falou não. Mais de 50% da população falou não, então ele não poderia se candidatar. Só que ele alegou fraude no referendo, tá? E foi comprovado, segundo a Suprema Corte, que houve sim fraude no referendo. Só que olha só, ao invés de ser feito um novo referendo, a Suprema Corte aprovou, liberou a candidatura do Evo Morales. Então pulou a opinião pública, não perguntou à população, né? A gente sabe que sim, houve fraude, só que aí que fica a indagação, né? Essa fraude foi o suficiente para colocar esse não na possibilidade do Evo Morales se candidatar de novo, ou essa fraude não significou de nada, porque, né, a opinião da população era essa mesmo e ela só aumentou um pouquinho ali a porcentagem. Enfim, não saberemos, mas houve fraude, a Suprema Corte confirmou isso e deu o direito do Evo Morales se candidatar, então pulou uma etapa. E daí, nas eleições de 2019, ele se candidatou. E aí as pessoas que concorreram então foi Evo Morales e Carlos Mesa. Eu ia colocar uma foto desse cara, mas aí eu esqueci. Daí ficou só essa paisagem que eu acho que é muito melhor também, então não tem problema. É... De qualquer maneira, a apuração das urnas ela é demorada, gente, porque não é voto eletrônico como o nosso. Então é só pegar um cartão de memória, um chip, tal, etc., ou pela internet. Não existe isso. Né? Na Bolívia, o voto é manual, no papel. Então, tem que pegar o voto e contar um a um, né? E a Bolívia, ela não é um país, né, com rodovias, estradas, aviões para tudo quanto é lado, né? É um país bem agrícola. Então, tem cidades muito isoladas, cidades em montanhas, extremamente isoladas, né? Então, para pegar as urnas de lá, trazer, fazer a contagem é complicado, demora, né? E por isso a apuração das urnas sempre demora.
o voto em papel, como eu falei, cidades são isoladas e a contagem manual. Então a apuração é demorada. Por conta dessa demora da apuração das urnas, teve um buchicho muito grande para saber quem seria eleito, mas mesmo com a demora, já tínhamos uma quase certeza, né, quase uma vitória do Evo Morales. Ainda não tinha sido realmente uma vitória, né? É, mas depois de um tempo, essa quase certeza se concretizou. Ele sim foi eleito, né, por uma porcentagem, mesmo faltando ainda uma pequena porcentagem. Ele já tinha uma vitória virtual, assim, por assim dizer. Mas o que aconteceu foi o seguinte: durante essa demora de apuração das urnas, a extrema-direita começou esse buchicho, igual eu falei para vocês, né? E esse buchicho foi crescendo, essas manifestações foram crescendo, né? Essa revolta da extrema-direita foi crescendo durante o país e começou a falar que a eleição tinha sido uma fraude, né? Que a contagem, que a apuração das urnas foi uma fraude. E essa fraude começou desde lá de 2016, quando o Evo Morales ele ganhou o direito a se candidatar pela quarta vez, e agora em 2019. E aí o que aconteceu? Golpe de 2019. Sim, no mesmo ano em que teve a eleição, houve um golpe. O Evo Morales foi eleito, né? E ele sofreu o golpe e ele pediu exílio. Ele pediu auxílio, desculpa, gente. Estou adiantando as coisas aqui. Mas ele pediu auxílio internacional, né, da auditoria eleitoral. O que isso significa? Significa que outros países iam fiscalizar a eleição da Bolívia, né, para ver se estava realmente acontecendo uma fraude ou não. Só que a extrema-direita não aceitou isso e houve então uma extrema violência nas ruas por parte de grupos paramilitares. Grupos paramilitares, gente, são grupos que têm um poderio militar, ou seja, tem arma, tem colete, etc, etc, mas não é um grupo militar, porque o poder militar ele é referente ao Estado, né? O Estado detém a violência, né? O monopólio da violência, como já diria Weber, né? Beleza? Então, assim, os grupos paramilitares, como são fortes em alguns países, eles podem sim vir a auxiliar em questões de golpe, como aconteceu na Bolívia, tá bom? E no caso os grupos paramilitares de extrema direita. Então, eles iniciaram essas revoltas nas ruas, né? Revoltas violentas, e depois disso houve então a junção com setores da direita política e setores militares. Então aí a coisa já estava feita, né? O golpe já estava dado, basicamente. Mas por fim, assim, a cereja do bolo foi a participação do OEA, né? A Organização dos Estados Americanos, Estados Unidos metendo o dedo em todo lugar. Por quê? Porque essa organização publicou um relatório que afirmava fraudes na eleição do Evo Morales. E aí é que você pergunta, mas tá, beleza, de onde que eles tiraram isso? Eles afirmavam lá no relatório deles que tinha tido fraude. Só que meses depois, houve o golpe, tá adiantando a história aqui dando spoiler. Houve o golpe, né? Houve uma nova presidente, no caso foi uma mulher, da Bolívia, mas durante o governo dela foi descoberto que na verdade esse relatório ele é falso, né? Ele não tinha fonte nenhuma. Ele era a ideia, voz da cabeça do pessoal dos Estados Unidos. Enfim, fica aí para vocês refletirem sobre o porquê disso. E eu trouxe essa imagem porque ela é muito importante, essa mulher. O nome dela é Patrícia Arce e eu vou falar dela depois de novo. Mas ela era presidente de uma cidade na Bolívia e ela foi tirada da casa dela e ela foi feita de refém e obrigada a caminhar nas ruas da cidade descalça, suja de vermelho, que seria então a cor do comunismo, né? E ela foi agredida verbalmente, fisicamente, cortaram o cabelo dela, por isso que ela tá com o cabelo curto nessa foto, e tentaram tacar fogo nela, ameaçaram tacar fogo nela diversas vezes. Então, um terror psicológico muito grande, né? E essa é uma imagem dela dando entrevista depois que ela foi resgatada. Então, o golpe foi feito em 2019. O Evo Morales ele renuncia e eu quero ressaltar isso, que a renúncia dele não é porque ele decidiu de livre e espontânea vontade, foi livre e espontânea pressão mesmo, né? Ou você renuncia ou você morre. Então ele decidiu renunciar. É, e logo após a renúncia dele, teve uma ordem de prisão. E então ele foi exilado na Argentina. Ele pediu exílio e foi aceito esse exílio na Argentina.
beleza? Com a renúncia do presidente, do presidente e da vice-presidente também, que era uma mulher também, quem queria assumir então a presidência seria a pessoa que estivesse presidindo o Senado, né? Que seria então a Adriana Salvatierra. Não sei falar, gente, não sei nada de espanhol, perdão. Mas enfim, essa mulher, que também era do MAS, do mesmo partido do que o Evo Morales, ela foi proibida, impedida de entrar na sessão que consolidou o golpe, né? E depois ela também pediu renúncia, né? Para bom entender, minha palavra basta. E a vice-presidente do Senado, então, a Jeanine Áñez, acho que é assim que fala o nome dela, se autoproclamou, repito, se autoproclamou, ela não foi eleita, ela se autoproclamou presidente da Bolívia. E essa é uma foto dela. E esse livro aqui é uma Bíblia. Por que, que eu estou falando isso? Por que, que é importante falar que eu estou falando de uma Bíblia? Porque o discurso dela e o discurso de um outro candidato, que eu vou falar depois, é o discurso de que, com a saída do Evo Morales, a Bíblia voltou à voltou à presidência, né? Isso porque, gente, eles têm uma opinião extremamente racista, né? O Evo Morales, ele é um indígena e ele trouxe a bandeira, né? Trouxe a nova Constituição, tinha um poder de representação muito grande, né? Mas nem toda a população da Bolívia é indígena, né? É, e essa mulher, por exemplo, não é. E ela, no caso, disse que afirmou em vários momentos, inclusive essa foto é bem emblemática porque ela demonstra que ela não tem respeito algum pela bandeira, por exemplo. Né? E eu vou falar um pouquinho disso depois. A bandeira é o Ipala que eu falei, a representação indígena, né, de uma opinião bem racista, né? Opinião não, um racismo mesmo. E daí nós chegamos na eleição de 2020, a eleição do ano passado. Né? Durante o ano de 2019 a 2020, foi um ano assim, extremamente turbulento, né? A população a Deus dará, porque não tinha direito nenhum garantido, sempre aquele momento de guerra dentro da política. Mas as eleições de 2020 nós tivemos um importante momento em que nós tínhamos dois candidatos apenas. Por quê? Nas outras eleições tinham outros candidatos, mas eles eram menores, então por isso que eu não coloquei o nome deles. Mas dessa eu coloquei o nome dos dois candidatos e ressalto que são apenas dois candidatos, que é o Luiz Arce e o Carlos Camacho. O Carlos Camacho é esse cara aqui segurando o quê? Uma Bíblia. E aqui nessa imagem é uma bandeira da Bolívia, né? E uma Bíblia em cima da bandeira estendida, né, voltando, dizendo que a Bíblia voltou ao Senado, né? Esse cara aqui, ele queimou uma bandeira Uipala, né, uma maneira televisada, né? Então assim, demonstrando claramente a sua opinião machista e de extrema direita, tá bom? Ele entrou pelo partido Movimento Nacionalista Revolucionário, revolucionário não tem nada, né? E o Luiz Arce era do MAS, do Movimento ao Socialismo. A Jeanine Áñez e o Carlos Mesa, que ele também concorreu, né, anteriormente, e ele inclusive já foi presidente da Bolívia, não citei isso anteriormente, mas enfim, foi antes do Evo Morales, então antes de 2006. Eles recusaram a concorrer contra o MAS. Veja bem, pessoal, eles se recusaram a concorrer contra o MAS. Enfim, Luiz Arce foi eleito, né, que é esse homem aqui, e ele está presidindo então a Bolívia desde então. Essa mulher, a Patrícia Arce, que eu citei lá no começo, quando eu comecei a falar do golpe, né, aquela mulher toda vermelho, ela foi eleita senadora, então como vocês podem ver, ela tem um apoio popular muito grande, né, como essa imagem demonstra, e é isso. Inclusive, gente, só um adendo, a Jeanine Áñez, ela foi presa, agora ela está presa, tá, ela foi achada dentro de uma cama, se não me engano, enfim, dentro de um móvel, assim, para se escondendo mesmo, assim, para ver como ela sabia que ela estava errada, né? E é sobre isso. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho da conjuntura política na Bolívia, para onde está e para onde que foi, e
como isso vai se articulando com os outros países latino-americanos, né, ou não como nos Estados Unidos. Tudo bem? Na próxima aula, então, eu volto com outro país para falar de uma outra eleição e a gente vai caminhando devagarinho. Qualquer dúvida é só me chamar nas minhas redes sociais, vocês já sabem. Então é isso. Até mais. Tchau, tchau.